todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Glória a Deus. Nós podemos observar este texto, se nós formos buscar a parte teológica deste texto, nós vamos entender que o povo de Israel, o povo que Deus escolheu para ser povo seu, por conta de uma invasão da Babilônia em Israel, o povo hebreus, até os líderes, os pastores, eles ficaram dispersos, eles fugiram com medo da invasão da Babilônia, né? Mas Deus fala poderosamente aqui, dizendo: se mesmo que os pastores estejam fugidos e não traga as ovelhas de volta para o seu redil, ele disse: eu mesmo vou buscar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando Deus ele marca um encontro com uma ovelha, quando ele marca um encontro com aquele que ele escolheu, ele pode estar onde estiver, mas ele traz de volta. Amém, irmãos? Porque quem convence o pecador do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Ele quem vai buscar, ele quem traz de volta ao redil. A ovelha, quando ela está perdida, quando ela está fora do redil, ela está desorientada. De alguma maneira, ela se afastou das outras ovelhas enquanto pastava. Então, ela não consegue ver nem o rebanho e nem o pastor quando ela está afastada. Não consegue de maneira alguma. Então a noite se aproxima, a ovelha está sozinha e indefesa num vale onde há pedradores. O que acontece? Quando um ser humano, quando uma pessoa está fora do redil, quando ele se afastou, ele não vê nem as ovelhas e nem o pastor. Por quê? Porque ela está afastada, está longe, está distante. E eu observo, eu que sou criador de ovelhas, trazendo aqui uma comparação dos pastores de ovelhas na vida secular. Quando uma ovelha ela se perde do rebanho, a gente só pensa que ela morreu ou que alguém roubou. E a gente fica preocupado, começa a procurar e começa a pedir a Deus discernimento para saber onde essa ovelha se encontra. Mas muitas vezes nós que somos criadores, nós usamos um sino no pescoço da ovelha, chama-se um chocalho, que é justamente para ela não se perder, para a gente escutar onde ela está. Não é assim, irmãos? É o sinal. A gente coloca o ouvido e escuta o chocalhinho tocando longe, porque ela está marcada, irmão, com aquele chocalho. Da mesma forma é uma ovelha. Quando ela sai do rebanho, se ela estiver marcada pelo toque do Espírito Santo, a gente escuta de longe. E muitas vezes a gente se encontra com alguém que está fora do rebanho, e a gente olha no seu olho e diz: tu és crente? E a pessoa fica meio encabulada e diz: eu era, porque o sinal ainda está lá, irmão. O chocalhinho está pendurado, o sinal do Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo, ele ainda está lá brilhando um pouquinho. Porque muitas vezes, irmão, tem pessoas que acham que quando alguém está afastado da igreja, ele não crê mais em Deus. E muitas vezes passa até e não cumprimenta mais com a paz do Senhor. Mas a Bíblia diz que quem tem paz dá paz. O próprio Jesus disse: a minha paz vos dou e não a dou como o mundo dá. Amém, irmãos? Então o que eu quero dizer com isso é que nós precisamos, não é somente o pastor que vai atrás das ovelhas, mas todos nós temos a chamada de sacerdote, de pregador da palavra de Deus, e ele disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Então todos nós somos responsáveis uns pelos outros para ministrar a palavra em forma de amor uns para com os outros. Eu não tenho curso teológico, eu não sei pregar, mas tenho o amor de Cristo para a gente transmitir para alguém e trazê-lo de volta ao redil. Bendito é o nome de Jesus. Então, Jesus, vez após vez, ele se compara a um bom pastor como esse. Ele nos garante em sua palavra: eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas e cuidar delas. Glória a Deus. Não se preocupe que mesmo que nós que somos
pastor local, não estamos vendo uma ovelha que está fora do redil, mas o bom pastor, ele te vê de longe. Ele sabe onde tu estás. Ele esquadrinha os teus pensamentos. Ele sabe os teus passos. Porque tem pessoas que às vezes saem da presença de Deus e acham que está tudo perdido, não tem mais jeito, agora eu não volto mais nunca, porque não dá mais certo, eu estou desmantelado, eu estou todo desorganizado. Mas a palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Nada é impossível para o nosso Deus. Quem são as ovelhas de Deus? Em poucas palavras, nós podemos observar que são as pessoas que o amam e o adoram. Então a Bíblia diz o seguinte: adoremos e curvemos, ajoelhemos-nos diante de Deus, aquele que nos fez, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pasto, as ovelhas sob os seus cuidados. O salmista, escrevendo o Salmo de número 95, o verso 6, ele escreveu justamente a respeito onde nós somos ovelhas do Deus vivo todo-poderoso. Ele é o nosso bom pastor. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a palavra de Deus, ela nos traz fortalecimento. E às vezes nós, ministrando a palavra, tem pessoas que até se ferem e acham, o pregador está com marcação comigo, pregou uma palavra indireta para mim. É porque a palavra de Deus, ela é espada de dois gumes, ela corta para frente e para trás, ela vai na divisão da alma e do espírito, ela é remédio para as feridas. E quando nós estamos pregando aqui, ela está servindo para nós também. Ela corta para lá e corta para cá, irmão. A gente não direciona a palavra a ninguém, a gente direciona a palavra à igreja do Senhor. Toda a igreja, todo o povo, igreja, somos nós reunidos. Então, observando assim como as ovelhas literais seguem o seu pastor, os que adoram a Deus desejam muito segui-lo. Essas pessoas são perfeitas? Aqueles que seguem a Deus são todos perfeitos? Claro que não. Por quê? Alguns servos de Deus se tornaram por um tempo ovelhas espalhadas. Por quê, irmãos? Perdidas e desgarradas. Porque muitas vezes, irmão, na caminhada da fé, no dia a dia da vida, nós encontramos dificuldades. E como encontramos? Encontramos pedregulhos, encontramos espinhos, encontramos barreiras e turbulências no dia a dia da vida. Principalmente a barreira pior que existe, irmão, não é a distância do templo, não é a falta de recursos financeiros. A barreira pior que existe não é a falta de companhia para ir ao templo. A barreira pior que existe é a barreira espiritual. Porque muitas vezes a ovelha se prepara para vir ao templo, para vir ao redil, e bate um desânimo, um reflexo espiritual na mente, e a pessoa até pensa, eu não vou não, porque ninguém vai olhar para mim. Se olhar, é com um olhar diferente, porque eu estou assim, fora do redil. Mas o Senhor, nesta noite, Ele te diz, vença as barreiras, vença as dificuldades, e se chega ao redil, aonde o Senhor te convidou para fazer parte e morar nas mansões celestiais. Bendito é o nome de Jesus. Mateus, escrevendo no seu capítulo de número 15 e o versículo 12, o versículo 24, melhor dizendo, o capítulo 15, versículo 24 de Mateus, nós podemos observar, mesmo assim, quando alguém se afasta, Deus não abandona, achando que ele não tem mais jeito, não tem nenhum valor. Mas nós observamos aqui, quando ele escreveu aqui o capítulo 15, versículo 24, Mateus 15, 24, vamos ler aqui, onde o Senhor fala poderosamente a nossos corações, principalmente as ovelhas que estão fora do redil. Ele diz o seguinte, e ele, respondendo, disse, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém, irmãos? Jesus foi enviado, não foi para os crentes pentecostais,
Jesus foi enviado também, não foi para os hebreus somente, Jesus não foi enviado simplesmente para o povo de Judá ou de Israel, mas ele foi enviado para as ovelhas perdidas da casa de Israel, da casa do Senhor, aqueles que estão perdidos, que acham que não tem solução para a sua vida, aqueles que estão sem rumo e sem alvo, sem direção, aquele que está desgarrado, aquele que está desorientado da vida, sem saber para onde vai. Para esses foi que Jesus foi enviado, para restaurar e trazer de volta ao redil, porque a Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e que nenhum se perca. Pode até alguém querer que você não seja salvo. Vai nada, você todo desse jeito, todo desmantelado, todo desconcertado, você não está andando como a Bíblia manda, você não vai ser salvo. Mas a Bíblia Sagrada diz que todo aquele que se arrepende, ele alcança misericórdia, aleluia. E se você está arrependido pelo que fez ou pelo que faz, qualquer um de nós se arrepender por uma falha ou um deslize na vida, nós somos perdoados e alcançados pelo poder da palavra para sermos salvos em Cristo Jesus. Aleluia, a palavra de Deus nos garante isso. Pedro escrevendo na sua primeira carta, capítulo 2, versículo de número 5, eu quero que alguém procure e leia, por favor, para nós aprendermos aqui, que mesmo assim, quando alguém está afastado, Deus não o abandona, Ele não despreza e diz que não tem mais jeito. Alguém pode ler 1 Pedro 2 e 25? Porque ereis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pasto, ao pastor e bispo da vossa alma. Glória a Deus. Pedro estava aí dizendo, irmão, que Jesus veio para os desgarrados. Por quê? Todos nós eram ovelhas desgarradas, porque nós se afastamos de Deus, sabe aonde, irmão? Lá na criação do mundo, quando Deus criou a raça humana, e a Bíblia Sagrada diz que Adão e Eva, eles pecaram, e ali foi quebrada a aliança, houve o afastamento, e todos ficaram como ovelhas desgarradas, porque Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que todos, não foi só um ou dois, não foi só Adão e Eva, eles todos foram destituídos da glória de Deus. Então todos nós éramos ovelhas desgarradas, mas através de Cristo Jesus, nós voltamos ao redil e precisamos permanecer ao redil até que Ele venha nos buscar para garantir a nossa salvação eterna. Então nada está perdido, ainda há uma solução para você, mesmo que você não esteja praticando o Evangelho, mesmo que você esteja afastado, sem vir à casa do Senhor, sem vir ao redil, mas o Senhor nesta noite, Ele te diz que a solução é só se chegar ao redil, porque o Senhor ainda é o mesmo pastor. Isaías escrevendo no seu capítulo 55, ele diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Por que ele diz chegai-vos a Deus? Porque todos estavam afastados, irmão. O povo de Israel, principalmente, para quem foi escrito o livro de Isaías, o povo de Judá, para quem foi escrito o livro de Isaías, estavam todos, irmão, desgarrados, porque eles foram invadidos pela Babilônia, e eles correram, eles fugiram da presença de Deus, não praticavam mais as coisas que agradavam a Deus, mas estava no misticismo, na idolatria e também na prostituição. Mas o Deus Todo-Poderoso, enviando o seu Filho Jesus, Ele disse: aquele que vem a mim, eu não dispersarei de mãos vazias. Aleluia. Então nesta noite Ele está dizendo que nada está perdido, que ainda tem jeito, irmão. Porque muitas vezes não só está fora do redil os que estão lá na rua, na prostituição ou na bebedice, não. Às vezes tem pessoas que são religiosos, estão dentro do templo, mas estão fora do redil, porque não estão praticando as obras de Deus. Mas o Senhor nesta noite Ele diz que ainda há solução. Ele diz que é o mesmo pastor. Eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas. Ele diz: quem entrar por mim salvar-se-á, mas quem for por outra porta, esse é ladrão salteador. Então a porta é Cristo. Quem é Cristo? A porta. João escrevendo no capítulo 9, versículo 10, se não me falha a memória, ou 10, 9,
Ele diz: eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta das ovelhas. Se entra por Jesus. E como é que eu vou entrar por Jesus? Ele diz: no princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo é a palavra. Então a porta da salvação, a porta do redil é a palavra de Deus. Não há outro caminho. É preciso que a gente entenda isso. Hoje em dia, Jesus demonstra ser um pastor. E nós vemos 3 maneiras importantíssimas aqui, neste pequeno esboço, quando ele nos alimenta espiritualmente com a sua palavra. Ele diz: eu as levarei para pastar num bom pasto, diz o Senhor. Lá elas se deitarão numa boa pastagem e pastarão em pastos seletos. Glória a Deus. Está escrito em Ezequiel capítulo 34 e no versículo de número 14: em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Estão protegidas, irmão. Nos altos montes estão protegidas a malhada das ovelhas. E ele diz bem claro: ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. O que ele está dizendo com isso, irmão? Sentido espiritual aqui, ele diz: venham, que eu garanto a vocês proteção, eu garanto a vocês alimento espiritual, porque o pasto gordo é a palavra, irmão. E como é que eu vou receber a palavra trancado em casa? Eu não vou mais não. O pastor deu uma palavra dura, me aborreceu, eu vou mais não. Eu vou ficar em casa. Eu vou comer o quê, irmão? Pasto gordo é a palavra, e ela tem que ser direcionada ao rebanho, ao redil. Não é individualmente para mim, porque senão eu não precisava pastores. Eu ia sozinho estudar a palavra e dizer: eu vou estudar por aqui, eu vou ser salvo. Mas a Bíblia diz: congregai-o. Ele diz: eu povoarei Jerusalém, eu trarei velhos, jovens e meninos das praças e povoarei Jerusalém. Ele estava dizendo que estava juntando as ovelhas para formar um rebanho para ser alcançado pela salvação. Amém, irmãos? A palavra é essa. Ele diz: eu junto, eu não espalho, eu junto. Ele diz: vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás tribulações. É assim? Encontrarás descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe por que ele disse isso, irmão? Porque quando Jesus está conosco, a luta vem maior do que antes. Mas a gente nem sente, porque ele está conosco. Ele prometeu: eu enviarei outro Consolador e estareis convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós estamos protegidos. Se chegarmos a ele, se voltarmos ao redil, temos a proteção de Deus através do seu Espírito Santo. Segundo, ele nos protege e cuida de nós, porque ele diz em Ezequiel 34 e 16: a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. Sabe qual é a gorda e forte, irmão? É a que se acha autossuficiente para viver sem Jesus. Eu já sei demais, eu sou formado, sou crente há muitos anos, eu não preciso de homem. Eu escutei muita gente dizer isso. Eu só obedeço a Deus, não obedeço a homens. Então tá ruim, porque no céu não vai chegar. Que a Bíblia diz que tem que obedecer na terra para chegar no céu. Então, para eu ser uma ovelha do Senhor, eu posso estar todo quebrado. Ele diz aqui: desgarrado, quebrado, enfermo. Ele diz que fortalece, ele emenda as quebraduras. Pode estar no maior desmantelo do mundo, mas ele está dizendo que fortalece,
Ele está dizendo que emenda os pedaços. Ele está dizendo que alimenta, que cuida. Agora, se for gordo e disser, eu não preciso, eu sei demais, eu tenho conhecimento, eu não preciso de ensinamento de ninguém. Aí ele está dizendo aqui que esse vai ser tratado, essa ovelha vai ser tratada com juízo. E o juízo de Deus não é brincadeira não, viu, irmão? Ele diz aqui bem claro: as gordas e a forte eu destruirei, e a apacentarei com juízo. Juízo é condenação, irmão. A Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Então, se eu sou uma ovelha desgarrada, rebelde, e que acho-me autossuficiente para viver sem o ensinamento da palavra, aí eu vou ser destruído e também eu vou pagar com juízo de Deus. É a palavra, irmão. É a palavra de Deus. Amém? Deus, Ele sempre proveu uma variedade de alimento espiritual reanimador na hora certa. Pode alguém estar fraquejando na fé, mas a gente sente. Quando a gente dirige uma palavra, o cara chora, se quebranta. É porque ele está precisando, ele está com fome, ele está desgarrado, ele está quebrado. Aí Deus cuida, Ele coloca no meio do redil, coloca no braço, enrola com as faixas e traz de volta. Agora, quando a gente vai pregar para alguém, que ele, eu não preciso disso porque fulano e ciclano e tal, aí esse vai ser destruído. É a palavra que diz: aquele que não aceita as minhas palavras será condenado. Evangelho de Marcos 16, ele diz: ide pregai a toda criatura. Quem crê será salvo. Quem não crê será agraciado. É assim? Ele diz: quem não crê já está condenado. Então, ou eu creio na palavra, que ela me transforma e muda e tira os espinhos da minha vida, tira minhas falhas, a minha arrogância, o meu egoísmo, o meu ódio, ou eu creio, ou então eu vou ser condenado. É a Bíblia quem diz isso. Ou eu creio que Jesus me muda através da palavra, ou eu vou ser condenado. Ou eu creio que eu tenho que mudar no meu querer, porque a Bíblia fez o homem e deu a ele o livre-arbítrio. Ou eu creio que eu preciso mudar, que eu preciso me esforçar e aceitar a correção de Deus, ou eu vou para o inferno. É a palavra quem diz. Esse é o conserto que o bom pastor precisa para trazer de volta as ovelhas perdidas. Ele nos protege e nos cuida. Deus promete: Ele trarei de volta a desgarrada, enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Ezequiel 34:16. Deus fortalece os que estão enfraquecidos ou sufocados pela ansiedade. Ele também cuida dos ferimentos das suas ovelhas, ajudando as que foram machucadas. Ele cuida. Mas a ovelha tem que aceitar o cuidado do pastor. A ovelha tem que aceitar. Se o pastor for no mato, como diz assim na nossa linguagem popular, quando buscar uma ovelha perdida, machucada pelos lobos, e ele quiser trazer ela nos braços de volta para curar as feridas e cuidar dela, e ela lá ciscar no chão e não querer ir, a gente vai deixar ela lá e os lobos vão engolir. Da mesma forma, Deus fala conosco: eu as buscarei, enfaixarei, curarei as enfermidades. Mas se a ovelha não quiser, ela vai morrer lá. Porque Ele está dizendo aqui: a gorda eu destruirei. A gorda é a que não aceita mais alimento. Ela está gorda, está farta. Eu não aceito a palavra desse pastor. Eu não aceito a palavra desse pregador. Eu não aceito a palavra dessa irmã. Eu não aceito a palavra do irmão fulano. Porque está gordo. Eu não aceito mais, estou cheio. Eu não preciso dessa palavra. Aí a Bíblia Sagrada está dizendo aqui que o Senhor, o bom pastor, Ele a destruirá e a tratá-la com juízo. Aleluia. Glória a Deus. Ele também se sente responsável por nós. 34, de 12 a 16, ele diz bem claro: tirarei dos povos, as farei vir dos diversos países,
astrarei a sua terra, apacentarei dos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei. Ele está dizendo aqui que cuida de todas as formas, no sentido espiritual, no sentido material, no sentido financeiro, no sentido conjugal, no sentido amoroso, em tudo ele cuida. Mas é preciso que a ovelha aceite a volta ao redil. Amém, irmãos? Palavra do Senhor, ela nos garante isso. Ele se sente responsável por todos. Para Deus, uma ovelha perdida não é um caso perdido. Ele sabe quando uma ovelha se afasta, daí ele a procura e se alegra quando a encontra. Alguém pode ler Mateus capítulo 18, versículo 12, 13 e 14, para nos ajudar? Mateus capítulo 18, versículo 12, 13 e 14. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também, não é a vontade de vosso Pai que está nos céus que um desses pequeninos se perca. Amém. O que é que Deus está falando aqui? Ele chama os seus verdadeiros adoradores de minhas ovelhas. Ovelhas das quais eu cuido, ele está dizendo. A preocupação de Deus, irmão. Quando nós estamos na presença dele, buscando diligentemente o conhecimento da palavra, o fortalecimento espiritual, o Senhor está cuidando. Mas quando tem uma desgarrada, ele vai atrás, ele vai buscar. Ele inquieta alguém para trazer. Ele toca no coração. Ele envia o Espírito Santo. O Espírito Santo vai lá como um bom samaritano e convence o coração da ovelha perdida. E chega um tempo que a ovelha perdida que está desgarrada, ela sente em si próprio a falta do pasto, a falta do alimento. E o Espírito Santo, que é o bom samaritano enviado por Deus, ele vai lá e inquieta ele tira a paciência para que alguém venha para o redil. É por isso que ele diz: eu cuido, eu me preocupo. A vontade de Deus é que todos sejam salvos e que nenhum se perca. Agora é preciso a gente aceitar, irmão, é preciso a gente querer. Deus trabalha no coração da gente. Mas a Bíblia Sagrada diz que não é por força e nem por violência. É pelo Espírito do Senhor. Amém, irmãos? É pelo Espírito de Deus. A salvação é individual. A salvação é individual. A chamada é coletiva. Mas a salvação é individual. Quando ele chama, ele diz: vinde a mim todos, cansados e oprimidos. É uma chamada coletiva. Mas a salvação é individual. Cada um dá conta de si. Eu é que preciso comer o alimento que é me dado. Ou eu como ou morro. Quer ver? Faça uma greve de fome na sua casa. Com raiva aí. Fazer greve de fome, meu pai vai ver. Passar 30 dias sem comer e sem beber. Vai, faça. Para ver se no quarto dia você já está caído sem força. Perde as forças, irmão. Cai. Assim é uma ovelha fora do redil. Ela não está se alimentando, então perde as forças, fica caído na fé. Não crê mais nem que Jesus vem. Quem perde as forças está morto espiritual. Ezequiel, escrevendo no seu capítulo de número 37, estava ali ele inquieto num sonho, numa visão que Deus o deu, de um exército de ossos secos. Sabe que visão era essa, irmão? As ovelhas da casa de Israel. As ovelhas que estavam dessa forma,
todos mortos, desgarrados, e Deus deu a visão a Ezequiel: vai lá e profetiza. Porque quando Deus fala, até a terra se abre. Glória a Deus. Imagina ossos sequíssimos não ouvir a voz de Deus. Então, nesta noite, o Senhor nos diz: Ele nos ama. Pode estar desgarrado e achando que não tem mais jeito, pode estar fora das feridas, cuidarei de ti, darei a ti alimento, pasto do bom, de primeira qualidade. Amém, irmãos? Que esta palavra, ela penetre em nosso coração e que nós possamos estar cada dia dizendo que nós precisamos do alimento do bom pastor. Nunca nós podemos dizer que já estamos pronto, farto e que não queremos mais nada. Foi assim que a igreja do lado do céu disse: estamos cheios e farto. Estamos cheios. Nós todos os dias estamos dependendo de Jesus. Fazer como diz o pastor Jorge: nós estamos melhor do que merecemos. Porque nós merecemos é morrer pela ruindade de nós. Morrer e ir para o inferno. Mas Jesus toca no nosso coração pelo Espírito Santo, a gente se arrepende e por misericórdia Ele salva. Não é por mérito nosso, é um dom gratuito de Deus através da fé em Cristo Jesus. Que Deus abençoe os amados irmãos e que esta palavra venha profundamente inquietar a nós para estarmos firmes na presença de Deus. Vamos ouvir o conjunto Primícia.